Olá, minha amiga, tudo bem com você, meu amigo? Seja muito bem-vindo a esse canal. E agora, nesse momento, nós vamos dar continuidade ao livro de Eclesiastes, no capítulo 7, que a gente parou no versículo 10, né? Vamos continuar aqui do versículo 11 em diante. Se você ainda não assistiu os outros capítulos, né? A gente leu até o capítulo 7, né? Até o versículo 10 do capítulo 7. Então, dá uma assistida nos vídeos anteriores, que aí você vai entendendo melhor sobre o que nós estamos falando. E apesar de tudo, Deus ele está sempre, né, falando conosco, às vezes a mesma palavra de maneiras diferentes ou assuntos diferentes, referente à mesma palavra, tá? Então, de qualquer forma, como eu sempre falo, abra a Bíblia, faça uma oração e o Espírito Santo ele vai falar com você conforme ele desejar, conforme ele achar que precisa para a sua vida, tá bom? Então vamos continuar aqui no capítulo 7, versículo 11. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito os que veem o sol. Porque a sabedoria serve de defesa, como de defesa serve o dinheiro. Mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida ao seu possuidor. Então, mesmo que você tenha dinheiro, você tenha poder, né? Poder aquisitivo, poder de títulos, maior do que isso é a sabedoria. Porque não adianta nada você ter poder, ter dinheiro, ter autoridade, mas você não ser sábio. Aquilo ali você vai perder tudo isso. Ou até mesmo ser, desculpa, mas motivo de chacota, quando você não tem sabedoria, quando você não sabe como utilizar, levar o seu dinheiro a render mais ou a ajudar pessoas, entendeu? Então, e a sabedoria, ela, acima de tudo, ela vem de Deus, não é sabedoria de conhecimento. Conhecimento é importante, não estou desprezando, não. Conhecimento é importante, é bom você estudar, ter um entendimento sobre aquilo que você possui, mas a sabedoria que aqui fala é a sabedoria que vem de Deus. E isso começa quando você começa a temer a Deus, quando você começa a ser correto diante de Deus. Respeitar a Deus, admirar a Deus, entender que Deus está no controle de tudo. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez de torto? Quando você não é sábio, você faz coisas erradas, coisas tolas, coisas que são assim tortas, né? Digamos assim, como aqui fala, né? O que ele fez de torto. Então, confie em Deus, busque a Deus, procure encontrar sabedoria em Deus, para que você não venha fazer tolices, não venha fazer coisas erradas, venha ser até motivo de piada. No dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera porque também Deus fez a este em oposição àquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Então, todos os dias há coisas imprevistas que acontecem. Às vezes você planeja o seu dia inteiro, mas vai lá e acontece coisas que você não esperava. Deus ele permite que essas coisas aconteçam para que você não venha adivinhar. Amanhã vai ser assim, assim, assim. Depois da manhã vai ser assim, assim, assim. Não, cada dia vai trazer o seu próprio mal. Cada dia vai ter um imprevisto, um problema, algo que você precisa resolver. Como eu já falei em Salmos, você precisa estar em direção a Deus, você precisa confiar em Deus, para que a sua vida não seja uma vida inútil, mesmo que você tenha dinheiro, mesmo que você tenha capacidade, mesmo que você tenha condições físicas, emocionais, qualificações, mesmo que você tenha uma capacidade, um título, dinheiro, poder aquisitivo, tudo isso, mesmo você lê lá em Salmos, como eu tô fazendo o devocional em Salmos, você vai entender isso, que Deus, ele quer que você confie nele, que você busque nele o entendimento, a sabedoria, e confie que ele vai fazer coisas muito maiores na sua vida e através de você também. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que parece na sua justiça e há ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirás a ti mesmo. Então, tudo é um equilíbrio. Você tem que buscar Deus, você tem que buscar o entendimento em Deus e também a sabedoria em Deus e também o entendimento no mundo, do que você está fazendo, aquilo que você está possuindo, aquilo que você fala, você ter consciência, você ter responsabilidade sobre a sua vida e sobre o que você possui, sobre a sua família, sobre os seus empregados, se você for patrão, sobre os seus funcionários, sobre os seus patrões, né, se você for empregado, enfim, sobre os seus clientes, enfim, você precisa ter responsabilidade, sabedoria e ter equilíbrio
equilíbrio naquilo que você faz e fala, para que Deus ele possa estar te abençoando. Porque se você não tiver equilíbrio, até mesmo se você for muito santo, tudo é Deus, tudo é Deus, tudo é Deus. Não, você vive aqui na terra, você está aqui na terra, nós estamos aqui, somos terrenos, nós somos terrenos. Mesmo que você tenha uma vida com Deus, você está aqui na terra e você precisa pensar nas coisas da terra também. Você precisa glorificar Deus aqui na terra sendo equilibrado. Você precisa emocionalmente estar bem. Você precisa estar espiritualmente bem. E você também precisa estar intelectualmente, ter um entendimento das coisas, ter capacidade para poder fazer as coisas que você tem nas mãos, aquilo que Deus te deu, com sabedoria, com entendimento, com leveza também. Entende? Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Bom é que retenhas isto, e também daquilo não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. Pois é como tem falado sobre o temor a Deus, sobre ter a sabedoria que vem de Deus e confiança em Deus, porque Deus ele vai te livrar quando você tem sabedoria, não é maldade, mas você tem astúcia, você tem esperteza, você tem entendimento do que você fez, daquilo que você faz. E aí você é livrado de muitas tolices, de muitas coisas. A sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Foi como eu falei, você pode ter muito poder aquisitivo, você pode ter títulos, você pode ter condições, mas a sabedoria ela fortalece muito mais do que 10 sábios, 10 poderosos na cidade. Então, um sábio ele é capaz de derrotar 10 poderosos. Então, você se torna muito mais poderoso quando você é sábio. Na verdade, que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Pois bem, a gente não chama você, Deus não te chama para ser perfeito. Ele te chama para você temer a Ele, para você pensar, raciocinar, você entender. Isso vai agradar a Deus? Você ter o temor a Deus, você ter o entendimento se aquilo que você faz é bom, é adequado, para você fazer aquilo que é certo, correto diante de Deus. E você ter esse entendimento. Tampouco apliques o teu coração a todas as palavras que se disserem, para que não venhas a ouvir o teu servo amaldiçoar-te. Essa daqui eu até destaquei, porque eu acho que isso aqui é muito mais do que a gente está falando. Você não pode aplicar o teu coração em tudo que você ouve, em tudo que você vê, em tudo que chega até você, entendeu? Às vezes você não vê a pessoa falando, ou não ouve a pessoa falando de você, mas alguém chega até você falando, fulano falou isso de você, fulano não gosta de você, fulano não vai com a tua cara, fulano tá fazendo maldade pra você, ou, entre aspas, tudo que chega até você de ruim. Então não apliques ao teu coração, não permita isso entrar dentro de você. Não permita, se você é uma pessoa de Deus, ou se você está buscando fazer o que é correto, ou se você está buscando fazer aquilo que vai agradar a Deus, temer ao Senhor, então não deixe essas palavras entrarem, não deixe essas situações entrarem dentro de você. Lança fora, isso é sabedoria, lança fora, passa, ou entrou por aqui, saiu por aqui, e tá tudo certo. Aquela pessoa tá pensando, às vezes, mal de você, às vezes não tem o que fazer mesmo, ou às vezes o mal tá usando ela. Tá? Então, não aplique seu coração nessas coisas. Porque o teu coração também já confessou que muitas vezes tu amaldiçoaste os outros. Você também já pensou coisas de outras pessoas. Você já teve malícia também. Você já teve maus olhos em algum momento. Então, você viu aquilo ali que você pensou, que você imaginou, às vezes nem era o que realmente estava acontecendo. Então, deixa passar. Tudo isto proveio pela sabedoria. Eu disse, sabedoria adquirirei, mas ela ainda estava longe de mim. O que já sucedeu é remoto e profundíssimo. Quem o achará? A sabedoria, ela é tudo aquilo que é bom, né? Não é fácil de adquirir, não é fácil de você conseguir. Justamente para você dar valor àquilo que é bom para você, para sua vida, para sua família, para os seus bens. Então, a sabedoria também não é fácil de conseguir. A sabedoria, ela é muito difícil, mas é justamente porque vale a pena. É justamente porque não é para todos. É para quem quer realmente, é para quem entende que precisa da sabedoria. Eu apliquei o meu coração para saber e inquirir a busca e buscar a sabedoria e a razão das coisas, para conhecer que a impiedade e
é insensatez e que a astúcia é loucura. Então aqui ele fala que ele, em vez de aplicar o coração dele nas coisas que falaram, nas coisas que fizeram, nas coisas que chegou até ele, nas impurezas, nas coisas que não valiam a pena, ele aplicou o coração dele naquilo que valia a pena. E o que valia a pena? A sabedoria, o entendimento de Deus, o conhecimento das coisas de Deus, o temor ao Senhor. Entendeu? Isso valia a pena. Isso era o importante para ele. Então ele buscou isso. E ele deixa Salomão, ele deixa isso aqui pra gente como orientação. Faça isso. Eu fiz isso. Ele fala do que ele viveu, do que ele passou, da experiência dele. Eu fiz isso e eu busquei a sabedoria em Deus. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Então, cuidado com as seduções. Cuidado, não é só a mulher fisicamente. Tem também esse tipo de sedução, mas é qualquer tipo de sedução que te leva cativo, que te prende, que te leva para longe de Deus, que não faz você raciocinar, que não faz você pensar, que manipula os seus pensamentos. Cuidado com esse tipo de ofertas, de seduções que chegam até você, tá? Porque isso com certeza vai te afastar de Deus, vai te afastar da sabedoria, vai te afastar do seu propósito, tá ok? E vai levar você, é só uma aparência aquilo ali, vai levar você a destruir a você mesmo e a sua família. E isso Deus não quer. Deus, ele quer abençoar você. E vedes aqui, isto achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a razão delas, a qual ainda busca a minha alma, porém ainda não a achei. O homem entre 1000 achei eu, mas uma mulher entre todas estas não achei. Eis aqui, todo mundo sabe que Salomão teve 1000 mulheres, né? E mesmo assim ele não encontrou ali uma que lhe cabesse, que realmente fosse uma mulher sensata, uma mulher de Deus. Por quê? Porque ele misturou os vinhos. Ele trouxe pessoas de todos os povos, culturas. Ele não buscou em Deus uma mulher de Deus para a vida dele, uma mulher certa para a vida dele. Não, ele se deixou levar pela sedução da vida. Foi, mesmo sendo um homem sábio, ele não agiu com sabedoria. Ele se deixou levar, tudo para ele foi negócios, porque naquela época os casamentos eles serviam para poder transições, né, para poder fazer relações com outros povos, né? Eu vou casar, a gente, quando precisar disso, quando precisar daquilo, eles faziam acordos, casamentos eram acordos, né? Então ele fez isso, mas se deixou levar. As mulheres naquela época foram levando ele para culturas que não agradavam a Deus, então ele não encontrou a felicidade mesmo tendo 1000 mulheres. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. Nós, o ser humano, nós nascemos com um propósito, mas a gente busca outros caminhos, e esses outros caminhos nos levam para longe desse propósito. Deus nos fez para servir a Ele, para poder trazer alegria a Ele e a nós também, satisfação na nossa vida. Mas muitas vezes a gente não quer isso, né? A gente quer outras coisas que a gente pensa que é melhor para nós, mas a gente não sabe de nada. Deus é quem sabe, pois Ele é o nosso Criador. Então é isso, gente. Nós terminamos aqui esse capítulo 7. E eu espero que você continue comigo pra gente finalizar Eclesiastes todinho, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e compartilha com outras pessoas também. Um beijo, tchau, tchau.